Boa noite a todos e a todas. Esperando aqui as pessoas entrarem. Quero já primeiro dar uma boa noite especial ao Márcio Fonseca, meu pai, que já está aqui nos prestigiando. Nossa convidada também já está aqui comigo. Tenho até aqui o meu amigo de pós-graduação, Doutor Afonso, obrigada pela audiência. E eu já vou iniciando aqui a nossa live do nosso projeto, do meu projeto pessoal, mas que é o nosso projeto, que é o Papo das 7 da noite. Eu estou muito feliz. Primeiro eu quero agradecer o retorno positivo que eu tive, porque eu tive essa ideia que é para quem está chegando agora, para quem vai assistir pela primeira vez a minha live. Eu quero explicar o motivo pelo qual eu comecei a fazer essa série de lives e criar o Papo das 7 da noite na quarentena. Eu acredito que seja uma contribuição minha que eu estou dando para as pessoas nesse período, que é realmente um período muito difícil, né? Mas eu considero que seja um período para a gente repensar, para a gente rever muitas coisas, um momento de autoconhecimento, né? De reflexão. Então aqui eu estou chamando pessoas que eu gosto muito, amigas, queridas, que têm muito para nos ensinar, para nos acrescentar. E eu estou entrevistadora aqui, mas eu sou advogada, atuo em direito médico e também tenho atuação na área de família e também na parte consumerista. Então, nada mais justo do que eu também, nas minhas lives, falar de direito também. Tenho falado de psicologia, direito, comportamento, enfim, vai ter muita novidade daqui para frente. Espero que vocês gostem, porque eu tô adorando. E eu vou começar aqui com a nossa convidada de hoje. Deixa eu ver se ela já está aqui. Já está aqui. Acabei de chamar. Raquel, obrigada pela presença. Opa! Oi, que linda! Boa noite. Boa noite, eu estou imensamente feliz de poder estar aqui hoje compartilhando com você essa live, esse bate-papo, que a ideia é realmente um bate-papo, não é uma palestra, nada que seja muito formal. Nós estamos em quarentena, estamos em casa, né? A gente quer algo assim para acrescentar, né? E eu vou começando apresentando essa amiga muito querida, que a minha militância me deu de presente, né? A minha militância dentro da advocacia, do direito das mulheres, das prerrogativas. Eu a conheci na comissão de prerrogativas e a partir daí nós estreitamos e começamos a trabalhar com o direito das mulheres na OAB Mulher, na época presidida pela nossa agora diretora Marisa Gáudio. E eu quero, agora que eu vi os corações subindo, antes de eu apresentar a minha convidada, eu quero que vocês apertem muito esses corações, porque a gente precisa alcançar, o meu intuito é alcançar pessoas que realmente precisam ouvir a nossa mensagem. Então, se vocês puderem apertar aí os coraçõezinhos para a gente conseguir atingir mais gente, eu vou ficar muito feliz. Obrigada mesmo. Carol de Maceió está aqui, Carol, minha amiga de infância. Obrigada pela presença. Então, para começar, vamos falar, a nossa convidada é a Flávia Monteiro, que é sócia fundadora do escritório Moreira e Monteiro Advogados. É pós-graduada, advogada, pós-graduada em Direito das Famílias e Sucessões pela PUC-Rio. Vê se eu acho que eu estou falando certinho, né? Coordenadora
do Grupo de Trabalho Mulheres Negras da OAB Mulher. E também tem mais de 10 artigos publicados. Entre os artigos também foram publicados na USP, na UF, e é especialista em direito das famílias. E a nossa conversa de hoje é sobre as relações familiares no meio da pandemia, né? A gente precisa saber o quanto isso está impactando nas relações familiares, né? Enquanto, né, famílias confinadas, né, vivendo 24 horas por dia, e as famílias assim que têm a guarda compartilhada, né, e muito mais, né? Nós vamos falar de muitas novidades aí que vocês vão gostar muito. Então, Flávia, você pode começar dando a sua apresentação, começando aqui hoje. Muito obrigada. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer o convite da Fernanda Mata, né? Fico muito feliz por esse projeto. Fernanda Mata, além de companheira de instituição, se tornou uma amiga. Eu falo que ela que me colocou nesse mundo institucional. Ela foi me puxando, e agora eu estou aí envolvida, coordenadora em diversas comissões, um trabalho árduo, né, da OAB, e a gente compartilha muitas experiências e vai para além da questão institucional, profissional, né? Se tornou uma amiga de vida. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada pela amizade. A Fernanda Mata me apresentou, né? Não preciso expor mais um pouco do meu currículo. Estou sentindo um pouquinho de dificuldade, porque eu estou com fone e eu estou segurando o celular. Aí eu vou ter que ler um pouco. Eu fiz um roteiro, aí se eu ficar muito assim, você vai me chamando, tá? Eu não vou ler, mas eu fiz um roteiro para não me perder, porque o tema tem bastante assunto hoje, né? Bem interessante. E aquecido, Fernanda... né? Isso, aquecido, e com certeza vai ter muitos questionamentos, né? Porque direito das famílias é isso, né? Questionamento, são pessoas, então, e são casos que a gente sempre tem que olhar caso a caso, né? Então, Perfeito. Sempre vai ter uma discussão. E para iniciar a conversa, né? A gente já sabe, o tema da live é convivência familiar em tempos de pandemia, tá? Inclusive, eu fiz um trabalho que foi publicado agora na UF, no Congresso de Direitos Humanos, é exatamente esse tema, tá? Mas só foi o resumo, mas ele expõe bastante o que a gente vai bater o papo aqui. Eu posso até disponibilizar para você, Fê, e você coloca para quem se interessar. Claro, coloco sim. Como foi o tema, convivência familiar em tempos de pandemia. Como a gente sabe, a gente está vivendo um momento extraordinário, que está impactando todos os segmentos, todas as categorias e principalmente o direito, né? E com recorte nas relações familiares, óbvio que ia bater no direito das famílias, como está em todas as áreas. Então, um dos maiores questionamentos, devido a essa questão do distanciamento social e dessa pandemia, é para quem tem já a guarda compartilhada regulamentada, como fica o regime de convivência dos filhos, né? A gente tem recebido muitas dúvidas no que se refere a esse assunto. Inclusive, eu faço também algumas lives com essa temática e as dúvidas são recorrentes, né? Então, o que falar, né? Está sendo um desafio para nós, operadores do direito. Não temos nada, saíram algumas jurisprudências, algumas decisões recentes, mas tudo é baseado no bom senso, né? Conversei com a doutora Fernanda antes. O momento é de dialogar. Por quê? Se você já tem a guarda compartilhada regulamentada, e dependendo de quem são os genitores, vão priorizar sempre o melhor interesse da criança, tá? Esse genitor, o guardião, ele está na linha de frente se ele for médico, né? Por exemplo, médico, enfermeiro, estão no front, profissional de combate à pandemia. Exatamente. Então, se eu tenho um outro genitor que está trabalhando home office e não exerce atividade de risco, né, não está exposto ao risco, eu posso muito bem suspender e colocar a convivência durante esse período com o outro pai, com o genitor, né? Mas é importante pontuar aqui
que eu estou falando dessa dinâmica de dialogar, mas não é tão simples assim na prática. A gente tem, na área de direito das famílias, a gente tem uma dificuldade muito grande nessa questão do diálogo, né? É uma área que envolve sentimentos. Muito sensível. Né? Muito sensível, a gente tem que ter um olhar diferenciado, tratamento humanizado. As partes não querem abrir canal de comunicação. Veja, eu tenho um processo, como é tão delicado, vou exemplificar para vocês. Eu tenho um processo de guarda compartilhada, né, na verdade 2. Que, assim, os pais têm que se falar, né, gente? É difícil, eu não posso gostar de você. Terminou da pior maneira possível, mas a gente tem um vínculo eterno que é uma criança. E esse é o principal desafio, né, quando a gente fala de relações familiares. E nessa audiência, a relação era tão inflamada que a comunicação foi determinada em ata de audiência que fosse por e-mail. Nem um WhatsApp, nem ligação, nada. Qualquer assunto referente àquela criança tinha que ser feito via e-mail, isso ficou lá na ata de audiência e a comunicação é feita assim, tá? Então esse é o nosso cenário, né, de ver como é tão delicado de trabalhar. Então, nesse período de pandemia, é muito importante vocês procurarem seus advogados, né, para tentar fazer um acordo. É importante também pontuar que esse ato não pode ser unilateral. Entrei na pandemia, não vou ver meu filho. Ok. Não é assim que funciona. Tá? Tem que ter o contato, tem que informar a genitora, ela tem que concordar, porque, por exemplo, pode ter pais que moram no mesmo prédio, nada impede de continuar a convivência, né, tomando as devidas precauções, determinadas pela OMS, né? Ou podem ter uma convivência regulamentada mais ampliada, que eu posso ficar mais dias e tomando toda a cautela, né? Sempre pensando na criança, de não expô-la e ficar. Não é porque entrou na pandemia, eu, por vontade própria, eu acho que não vou ver e tá tudo certo. Não é assim que funciona. É sempre importante formalizar. E nesses casos eu recomendo, né, que os pais procurem seus advogados e formalizem um termo de acordo, né? Por exemplo, eu vou deixar meu filho durante 3 meses com a mãe, tá? Nada impede de que futuramente eu possa compensar essa convivência, tá? Mas pensando sempre no melhor interesse dessa criança. Mas o que ocorre? Eu tenho um caso prático, estou vendo aqui o tempo para a gente poder entrar no outro assunto, que, ok, concordou no início, fizeram um acordo, né? Fiz o termo, me manifestei nos autos, tudo certo. Mas a parte que ficou com a criança é a parte que tinha mais interesse mesmo. E que, inclusive, estava prejudicando até a convivência da outra parte. Então, ok, então tá tudo maravilhoso. Tá tudo bem. Mas tudo bem, né? Infelizmente é assim, né? Falando da prática. Então, a gente optou, vamos implementar a convivência virtual. Flávia, o que é a convivência virtual? Nos dias estipulados da visita, se realmente não tiver como esse pai ter acesso, realmente for muito difícil, a criança vai ficar muito exposta, trabalha, é médico, enfermeiro, está trabalhando, não conseguiu ficar em home office, diversos outros critérios, vamos fazer por Skype, vamos fazer uma chamada de vídeo, porque hoje o WhatsApp, a maioria das pessoas tem acesso, né? Não posso falar todo mundo, porque a gente vive num país que tem gente que não tem acesso à internet, né? Então, em regra, a maioria das pessoas tem um WhatsApp no aparelho. Então, essa convivência poderia ser feita via o WhatsApp. Né? Mas o que ocorre? Nem isso ela está permitindo, cortou o contato até por telefone. Então, ou seja, isso impedir a convivência é indícios de alienação parental. Né? Então, já tá, né? Pois é. Não, eu sei. Só para você respirar um pouco. Eu tô falando muito rápido? Não, tô brincando. Mas assim, eu queria só dar um recorte aqui, também aproveitar a pausa para falar, assim, reverenciar pessoas tão queridas que estão aqui. A Clara Passe, que é jornalista maravilhosa, sou fã.
do jornalismo da OAB está aqui, e eu estou aqui nessa função jornalística, então já tenho meu pai jornalista, né, a Clara, eu fiquei um pouco tensa. É responsabilidade, gente. Que gente muito querida também, a Bruna Veloso, que também faz no GT, sua companheira de GT de Mulheres Negras. Bruna, né? Querida, Shirlene, nossa, muita gente. Meu sócio, Severino Moreira, boa noite. Débora Brasil também passou por aqui, Tuane, que também deixou um comentário falando que, deixa eu ver aqui, porque a maturidade precisa prevalecer nesse momento, eu também concordo, que eu acho que assim, a criança, ela não, em primeiro lugar, eu sempre falo para os meus clientes, a criança ela não pediu para nascer, para começar, né? E ela não pode ser objeto, né, da disputa dos sentimentos dos pais, né, das frustrações do relacionamento. Isso não pode impactar na criança, né? Muito pelo contrário. Eu entendo que é uma aliança, né, que eles têm para a vida inteira, e eles estão ali justamente para gerir aquela criança, né? Até assim a fase adulta. Então eles têm essa responsabilidade mútua, né? E isso que eu sempre falo isso para os meus clientes, né? E converso, porque eu sempre falo que uma consulta de direito de família não dura menos que 1 hora, né? Porque a gente precisa dar atenção, né? É um momento muito delicado, como foi falado aqui pela Flávia, né? Os clientes, eles vêm assim com realmente o intuito de falar e a gente fragilizados, porque realmente é um relacionamento que foi frustrado, né? Ninguém se casa, né? Tem filhos achando que vai acabar, né? Então a gente precisa ter sempre essa ideia de que eles vêm com o intuito de conversar, de desabafar, muitas vezes muito chateados, né? E o nosso papel é que a criança seja menos afetada possível, né? E nesse período de pandemia, que é algo assim extraordinário para todo mundo, para a classe jurídica, em que a gente fica estudando, é um momento que a gente está estudando muito, e a gente vive um dia de cada vez, né? O que fazer nesse momento? Agora temos os pais que estão na linha de frente, os médicos, profissionais de saúde. O que eles vão fazer agora? Eu não vou conseguir ver meu filho. Qual a melhor forma? A gente tem a tecnologia hoje, foi o que a Flávia disse muito bem, né? Mas nem todos têm esse acesso. E aí como fica? Né? Então, assim, são coisas que a gente realmente... são pontos que são novos em que a advocacia do direito das famílias, a gente está ponto a ponto, caso a caso, vendo como vai ficar. Mas a mensagem que fica é que a única pessoa que não pode ter prejuízo algum é a criança. Não é mesmo, Flávia? Isso. Tem um comentário, não tô conseguindo ver. Aí depois a gente pode... É um texto grande. Da Clara. A mãe que precisa ficar com a guarda exclusiva por causa da pandemia, porque o pai está exposto, tem direito a pedir o valor... é uma pergunta. Tem direito de pedir um valor extra diante do custo maior com a alimentação? Interessante essa pergunta. Com a alimentação, contas... Clara que perguntou, né? Boa noite, Clara. Obrigada pela pergunta. É uma pergunta também muito recorrente, mas o que ocorre? Né? A gente tem que analisar caso a caso. Pode sim. Se teve um aumento na despesa, a gente pode entrar com uma revisional. A ação de revisional de alimentos, ela serve para majorar ou para reduzir os alimentos. Eu não sei se o pai da sua filha, né, da criança, ele teve alguma redução. Né? No que se refere a direito do trabalho, a gente tem as medidas provisórias MP 297 e a 936, né? 927 e 936. Que vem estabelecendo alguns regramentos novos, mas flexibilização no que se refere ao trabalho, a jornada de trabalho.
Tá? Eu não sei se esse pai teve o salário reduzido, né, 35%, 50% ou 70%, tem que ser analisado, porque você pode pleitear sim, porque de fato as despesas aumentaram, tá? Mas você vai ter que ingressar com uma ação de revisional, tá? Diante da atual conjuntura, plantão judiciário, tá? Liminar e despachar, para ver se consegue. Mas assim, é preciso também ter o bom senso de ver se ele teve impactou em alguma coisa a pandemia na renda, na realidade financeira dele, porque vai ser analisado isso. Se ele diminuiu a renda, aí a gente vai ter que analisar para a gente encontrar um meio termo aí para fazer uma composição, para que nem que seja para acrescentar algum valor. Talvez não seja o que você almeja, né? Mas já ajuda no que se refere às despesas da criança. Perfeito. Não sei se eu te respondi perfeitamente, mas fico à disposição no direct, depois a gente pode conversar. Ela escreveu. A mãe que teve. É porque tá vindo um monte de perguntas. Nossa, muita pergunta. Gente. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas o que a Flávia disse é realmente, a gente tem que ver caso a caso. Talvez esse pai teve o empregador, né, desse pai, pode ter reduzido a jornada, reduzido o valor. Então, muitas das vezes, é importante saber antes de ingressar com a revisional, porque isso impacta. Pode dizer, olha, ele não tem condições porque reduziu, teve uma redução, né? E realmente vem de caso a caso. Ela falou que impactou na renda dos dois. Isso, talvez, não sei se, não sei com que ele trabalha, então você pode também dividir essa convivência, ampliar para ficar um período com o pai também, pode ser uma alternativa. A guarda é exclusiva da mãe. E tal, é uma guarda unilateral? É uma guarda unilateral? Tem que analisar. É por isso que eu falo, aqui as informações que a gente passa é muito ampla, né? Genérico. É genérico, então a gente tem que analisar caso a caso com suas peculiaridades. Né? Guarda unilateral, né? Tem que ver, regulamentou assim na justiça, aí já tem um outro viés, mas não justifica a não obrigação alimentar, tá? Mesmo que se esse pai ficar desempregado. É importante a gente pontuar nesse sentido, tá? Uhum. Perfeito. São muitas perguntas. Dar uma boa noite para a Roberta, nossa amiga internacional, que está assistindo minha live aqui. Obrigada, Roberta, pela audiência. Muito bom. Obrigada, Clara. Se você tiver também mais pode perguntar, Clara. Pode perguntar, que a gente vai respondendo aqui ao longo da nossa live. Temos tempo. E o que a gente também pode, agora já mudando a questão da guarda, né, que a gente realmente... E agora a questão, quem está vivendo, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você e você me responde. Eu estou namorando, né, e começou a quarentena. Comecei a namorar tipo uma semana antes de começar a quarentena, e aí eu falei assim, não, eu vou passar a quarentena com esse meu namorado, né? E aí eu tô namorando com o meu namorado há 4 meses, porque eu achei que fosse durar um mês. E eu fui ficando, os meus pais muito idosos, eu não fiquei com medo de voltar para casa. Meu namorado falou, fica aí. Aí eu fiquei 4 meses. Depois que a quarentena acabar, tem algum impacto o namoro? Eu posso fazer uma equivalência a uma união estável? Flávia, me tira essa dúvida aí. Vamos lá, começou assunto polêmico, né? Vamos lá. É importante a gente, antes de entrar nesse debate, saber o que é a união estável, né? E o namoro qualificado, né? Vou tentar resumir aqui rapidamente. Esse nome, a Constituição... Namoro qualificado é uma coisa assim, existe o namoro e o namoro qualificado, né? É importante dizer isso.
é importante a gente ver qual o nosso contexto atual pós-promulgação da Constituição Federal de 1988. Né? Antes da promulgação da Constituição, as relações tinham uma linha cronológica, né? Uhum. Ou seja, você namorava, noivava e via o Instituto do Casamento Civil como a única e legítima família, né, na vigência do Código 16. Ou seja, qualquer relação fora do matrimônio era totalmente marginalizada e não tinha nenhum respaldo jurídico, né? Inclusive, pasmem, os filhos, né? Porque os filhos que eram concebidos fora do casamento eram chamados de filhos ilegítimos, bastardos. Bastardos. Né? Isso, tinha uma repulsa social e não tinha amparo, não tinha como igualar esses filhos, tá? E no que se refere à união estável, é o concubinato, né? O que é o concubinato? São as relações livres. Para quem não é do direito, eu até botei aqui para ver o conceito da palavra. Tá? É exatamente isso que eu falei, ó, união livre e estável de homem e mulher, que não são casados um com o outro. Né? É um relacionamento livre. Né? Uhum. Que era super mal visto, como eu já falei, ficava à margem, né? Totalmente marginalizado, né? Mal olhar, não tinha um olhar muito bom, a sociedade super conservadora. Então, o marco da Constituição Federal foi muito importante para o nosso ordenamento, principalmente no que tange aos direitos das famílias, porque ela trouxe a pluralidade familiar, né? E é uma coisa que ela reconheceu, porque até nas minhas pesquisas eu apontava como a Constituição trouxe. Não, ela não trouxe. Ela reconheceu essas famílias que sempre existiram, né? Não consigo um namoro desqualificado. O pessoal comentando pra caramba aqui. Tá animado. Tá animado, né? Então, assim, ela trouxe essa pluralidade familiar e no seu artigo 226, parágrafo 3º, ela contempla a união estável. Né? Então, o concubinato, ele sai dessa vida marginal e ganha um status de entidade familiar com a promulgação da Constituição. Né? É importante pontuar que era concubinato puro e impuro, né? Que vai conforme a ausência ou presença dos impedimentos do casamento. Tá? Então, aí chegamos à união estável. O que é a união? Aí, antes de chegar à Constituição, faltou regulamentar a própria união estável. Aí eu queria dividir com vocês que demorou, né? Mas a primeira lei foi em 1994, a Lei 8.981 de 1994. Estipulava tempo a união estável. Então, essa primeira lei, depois da Constituição, tá? Ela regulamentou o direito dos alimentos e a sucessão do companheiro. Mas gerou uma repercussão negativa. Até hoje a gente tem resquícios desse olhar do concubinato nas relações de união estável. Né? A gente fala, eu tenho união estável, a pessoa olha assim, é casamento, né? Mas essa... Até hoje olha com um olhar torto, um né? olhar, mas um olhar torto. Sim, exatamente. É a Lei 8.971 de 1994. E veja como ficou tão essa visão de marginalizado do Instituto era tão grande que nesse período, se vocês que estão assistindo depois, podem procurar até no Google, Folha de São Paulo, coloca essa lei e vai ver, me desculpe o termo que eu vou usar aqui, mas era conhecida como Lei Piranha. Tá? Chocante, é chocante. E tem, se vocês jogarem, vocês vão ver as chamadas, né, os comentários, o texto do que se refere a essa lei, né, para você ver como não era tão bem vista, né? Totalmente esse peso. Então, fica aí a dica para vocês acompanharem. Cheio de preconceito, né? Preconceito total.
Beleza. Depois dessa lei vieram outras, mas eu não vou aprofundar para a gente ganhar tempo. Claro. Eu já falei do puro e do impuro. E o importante, os requisitos da união estável, tá? A união, para você ter a união estável. É importante, antes de falar dos requisitos, que a união estável é uma situação de fato, situação fática, tá? De convivência. E os seus requisitos são união pública, união contínua, união duradoura e união com intenção de constituir família. Tá? Esse é o ponto importante. Esse é o ponto importante e é o crucial para distinguir, né? Porque a relação, tá? Aí, beleza. Aí, o que é o namoro qualificado, tá? Você tem... Hoje as relações mudaram, né? Mudaram muito. E é muito normal os namorados pernoitarem nas habitações de ambos, rotineiramente, viajarem juntos, né? Mas o que vai ser crucial na situação é que o objetivo de construir família não é presente, é futuro. Eu só quero namorar, eu não quero ter uma família, eu não quero filhos, né? Eu quero viver o agora, né? Então, é um assunto, é uma linha muito tênue, né? Isso. Tem que ser analisado novamente, caso a caso. E o contrato de namoro... Antes de você entrar no contrato, eu teria que, tipo, demonstrar, assim, você está namorando, mas aí eu teria que perguntar para ele, você quer casar comigo? Você tem intenção? Você pensa ou já pensou alguma vez? Ou não? Né? Porque ainda tem um negócio do ficar, namorar, tem uns estágios, né? Até chegar um namoro. Então isso é bem... E relacionado ao namoro, já existe o contrato, que a Flávia vai explicar pra gente, né? Que eu, sinceramente, pessoalmente, se meu namorado viesse com contrato, eu ia terminar, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas, vamos lá, Flávia. Vamos lá, gente. O contrato de namoro, né? A origem foi exatamente as mudanças sociais, né? O relacionamento de hoje, a liberdade sexual que a gente tem, o empoderamento dessa mulher na sociedade, permite essa alternância, né, de rompimentos de vínculos de afeto e de ciclos. Né? Hoje você tem uma certa mais liberdade. Então, a emenda do divórcio também foi um momento muito importante no ordenamento jurídico. Né? Então, assim, as pessoas têm mais liberdade. Né? E com os institutos, a gente tem que saber identificar, porque é muito sensível, porque é convivência. Né? Então, a origem do contrato de namoro é exatamente por essas mudanças sociais e culturais. Né? O objetivo é uma blindagem patrimonial. Tá? É uma blindagem patrimonial. É um contrato nominado, ou seja, não é previsto em lei. Tá? A eficácia é limitada. Já vou explicar por quê. Em regra, é desprovido de... Estou lendo aqui o meu tópicozinho. Em regra, é desprovido de consequência jurídica, tá? Ou seja, eu posso fazer um contrato, ou seja, não, eu vou explicar que não é uma união estável, que é um namoro, para exatamente não ter consequências jurídicas, né? A eficácia, ela é limitada porque cabe prova o contrário, né? E o Rolfo Madaleno, ele diz isso, né? Você está numa relação, pode transmudar, né? Eu posso estar namorando hoje e, em algum momento, vir o fim de constituir família, é muito subjetivo, né? E o Cristiano Chaves, ele diz que quem se lembra do negócio jurídico, desse negócio jurídico, é porque não quer namorar. Porque ele vai criar... no livro ele diz isso, e como se no intuito de dizer que ele vai criar, vai frustrar as outras etapas de convivência, né? Ou seja, o noivado, o casamento, né? Mas veja, a eficácia é limitada exatamente por isso.
Por quê? Hoje eu estou namorando, eu posso fazer um contrato, tá? Que vai servir como uma blindagem patrimonial, porque para quem não é do direito que está ouvindo, a união estável reconhecida, né, seja ela formalizada ou não, reconhecida via judicial, ela surte efeitos. Que efeitos? Alimentos, previdenciários, patrimonial, desculpa, e entre outros. Né? Então não é brincadeira. Você que está ouvindo essa live e coloca minha mulher, relacionamento sério, cuidado nas redes sociais, hein, gente? É prova, vai pros autos. As redes sociais são provas há muito tempo. Dica da advogada. Minha mulher, apresenta para todo mundo minha mulher. As redes sociais são as primeiras, né? A primeira coisa que a gente já, né, que todo mundo já olha, já. Fulaninho aqui, ó, tá na rede social. Sim, muitos também usam para usufruir de algum benefício, plano de saúde ou uma bolsa em universidade. Né? E é muito perigoso, porque é muito legal na hora, mas quando rompe, tem as consequências jurídicas, né? E como já foi dito aqui, nada rompe no amor, né? É tudo muito difícil quando se lida com o final de um relacionamento, seja ele qual for, namoro qualificado, união estável, casamento. Né? Então, provavelmente vai pleitear os direitos que é dela ou dele, tá? Beleza. Aí eu tava falando dessa questão do namoro, do contrato de namoro. E por isso que a importância, tá? Eu falei da questão da união estável, das consequências jurídicas para quem não é do meio jurídico. E quando a gente faz o contrato, também é nessa intenção de fazer essa blindagem, né? De ter seus patrimônios reservados, de não ter direito à sucessão. Mas eu, com Flávia Monteiro, como dizem, né, a maioria dos doutrinadores e a gente estudar, como é uma situação de fato e é uma situação de comportamento. Esse meu comportamento pode mudar. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu posso querer manifestar essa vontade e esse contrato não vai ser suficiente para isso. Né? Esse contrato já vai perder a validade, porque a partir do ponto X já foi configurada a união estável. Né? O contrato eu vejo como uma importância, sim. Eu, como advogada, eu faria contratos renovados por período, tá? Manifestando a vontade. A gente pode estipular um período, para não entrar nessa questão da união estável. Acordei a união estável. Tá? E assim, gente, eu tô falando aqui de uma maneira muito ampla, tá? A gente tem que especificar todos os casos. Como eu falei, uma eficácia limitada, comporta prova contrário, né? É uma questão muito subjetiva. Objetivas são as provas mesmo, mas as provas subjetivas, né? Então tem que ser analisado. Encaixando pela pergunta da pandemia, eu acho que seguro, sim. Eu sempre recomendo, gente, usar os nossos instrumentos que a gente tem. Temos testamentos, as pessoas não fazem testamento. Temos pacto antinupcial, temos o contrato de convivência na união estável, que você pode até estipular um regime de bens. Não precisa nem, eu posso querer realmente ter uma união estável, vou estipular um contrato de convivência, estipulando lá o regime, né? Pode ser separação total, o que você entender e acordar de acordo com o patrimônio de ambos, né? E com a intenção, porque eu posso querer. A minha vontade pode ser que meu patrimônio se comunique com a da minha companheira, e ok, então vamos fazer um regime de comunhão total, e tudo bem, tá? Aqui a gente está falando, mas assim, no geral, eu recomendo sim, e quem está numa pandemia e tem essa preocupação, pode fazer um contrato, né? Mas não é simples assim, a coabitação também não é requisito, né? Não é requisito para configurar, nem tempo mais, né? Você vai ver que durante a evolução normativa da união estável foram estipulados tempos de convivência mínimo para a configuração da união estável, até ter filhos em alguns momentos. Então, isso hoje não é. Mas a principal questão é a intenção de construir família. Tá? E isso é uma questão comportamental. Né? Posso mudar, eu posso fazer um contrato hoje e mudar amanhã, e cabe provas. E se eu provar, porque pode o meu companheiro, né, se eu for discutir união estável,
Ele pode alegar que não, era um contrato de namoro aqui, ó, não tem nada, você não tem nada. Mas eu posso provar que em determinado tempo, não, aquilo ali não era mais um namoro, a gente passou a ser uma família, né? Exato. Dependência bancária, conta conjunta. Conta Fora os conjunta. tipos de... Conta exatamente. conjunta é o batom na cueca, né? Se dizer assim. Porque você primeiro começa com, boto meu nome aqui aqui na minha correspondência da TV por assinatura, aí depois começa, né? O negócio vai criando um vínculo. Quando você já está com a conta conjunta. Conta conjunta está mais do que configurado. Um comentário que eu queria falar com a questão do regime de bens é que a qualquer tempo você pode, dentro da constância do casamento, da união estável, da união estável não, do casamento, você pode mudar, migrar para outro regime de bens, né? Isso, eu conheço um caso que terminou em divórcio porque o marido, no meio do caminho, descobriu que podia mudar o regime de bens e pediu que fosse mudado o regime para separação total de bens. E a companheira, a esposa, na época, se sentiu ofendida, se sentiu mal, e eles entraram numa crise e acabaram se divorciando. E realmente existe. Tem gente que não sabe, né, acha que uma vez que você ali no caso, no ato ali, você diz que é separação ou comunhão, que é para sempre. Não, tem período, qualquer tempo você pode mudar. Mas continuando aqui o nosso papo, que eu estou vendo que tem muitos comentários, uma pausa aqui para agradecer aqui a audiência. Agradecer a Clara, que está contribuindo muito para a nossa live de hoje. Flávia Caroline, que já foi nossa entrevistada aqui do Papo das Sete, minha irmã maravilhosa. Né? Já falamos da Shirene. Paola, que também já foi, gente. O pessoal aqui veio assistir todos. Fátima Henriette, maravilhosa também, que está aqui comigo, nossa companheira. A Priscila, de São Paulo, diretamente de Catanduva. Muita gente bacana. Boa noite. Opa, já assinou o contrato? Vamos fazer um contrato de namoro, hein, Cleito? Não, eu falei para ele pra gente fazer um contrato, mas essa pandemia, as coisas, eu acabei, se perdeu muita coisa. Mas fica a dica aí, mozão. Mais tarde vamos fazer o contrato. A Tiana Falcão disse que a gente está arrasando. Obrigada. Tuane está se divertindo. Obrigada, Fátima. Gleice, maravilhosa. A gente vai ficar aqui agradecendo muita gente querida aqui, né? Muito feliz. Mas voltando, quanto ao contrato de namoro, não tem nada a ver com união estável. Melhor, né? Bom dizer não, isso. Nada a ver. União estável não estável. Namoro é namoro. Namoro é namoro, isso. Isso, exatamente. E veja como eu falei dos requisitos, né? União pública, contínua, duradoura, né? Pública, todo mundo tem que saber, não pode ser escondido, né? Contínua tem que ter né? Tem que ter duradoura, né? Com anos, aquela sociedade tem que te conhecer, tem que te ver, tem que entender, tem que ter uma história, né? Por mais história também, assim, cada um, eu posso em um mês ter uma união estável, né? Em 2 meses ter uma união estável, como eu já falei aqui anteriormente, não tem prazo, tá? E eu queria compartilhar que esse aqui é um exemplo, por mais que seja uma apelação antiga, os doutrinadores, eles usam muito nos exemplos, nos livros, inclusive o Rolfo Madaleno mencionou como exemplo. Eu acho que fica muito claro essa questão da união estável, dos requisitos que eu mencionei agora, tá? É uma apelação civil, né? Eu posso colocar o número depois aqui, 70033 697 871 do TJ do Rio Grande do Sul. Esse julgado foi de 25/3/2010. Foi esse caso. Uma mulher que teve um relacionamento com um padre, ela quis o reconhecimento da união estável, né?
Aí, pois é, ela teve um Babado, relacionamento, né? teve um relacionamento com um padre, né? E negou reconhecer a existência. Qual é o requisito que eu falei aqui? Publicidade. Não pode ser Uhum. Esse escondido, é muito né? importante, né, para o reconhecimento. Isso. As pessoas. Aí eu não. Pode falar. Não, pode parar, pode falar. Não, é que as pessoas não tem aquele negócio assim, eu namoro com fulano, mas o fulano tem que saber que você está namorando com ele também, né? Pois E é, no importante. caso, é importante. E no caso também da união estável, as pessoas têm que saber que vocês estão em união estável, que vocês estão são uma família agora, tem que dar publicidade a isso. Publicidade, exatamente. Aí, negou reconhecer, eu vou ler aqui rapidamente, negou reconhecer a existência de uma união estável entre a mulher e um padre, pois se tivesse o sacerdote realmente a intenção de constituir família, teria largado o sacerdócio para se dedicar à vida com a mulher, né? A vida pessoal. Ele não fez isso, além de ter sido um namoro, né, às escondidas, né, furtivo, né, escondida, que não teve, que já não nada contra os namoros furtivos, mas para constituir a união estável tem que ter publicidade, tem que ser público. Exatamente. Né? Tem que ser isso. E esse caso, por mais que seja antiga a decisão, ele exemplifica muito essa questão dos requisitos, porque assim, não conseguiu reconhecer, tá? Devido à falta de requisito. E o julgado diz, se ele realmente também quisesse, ele teria largado, né, a vida dele lá para constituir família, porque não pode, né? Não é incompatível. Incompatível totalmente, né? O padre não pode nem ter. Enfim, outra. Aí já é uma outra live, a gente já pode marcar para uma próxima live para falar sobre a questão dos padres que não podem se relacionar e tudo mais. Mas veja, ela tentou pleitear o reconhecimento de uma união estável e ele não conseguiu exatamente pela falta dos requisitos. Tá? Os requisitos. Era um namoro furtivo, proibido, era simplesmente um namoro, não era união estável. Eu vou colocar aqui a apelação para quem quiser, porque eu acho é muito legal. Legal não, é muito interessante. Amei. Né? Muito interessante, muito interessante. Vou anotar aqui também. E nos casos de amantes? Não tem casos em que a pessoa consegue entrar na partilha de bens, etc.? Olha, a gente tem uma questão que está até para ser julgado no STF das famílias simultâneas, né? O reconhecimento dessas famílias. É um assunto polêmico, que acho que é um tema para uma próxima live, acho que a gente não vai ter tempo, tá? Mas tem como, sim, analisando caso a caso, essa outra companheira, ou essa outra entidade familiar, né, usufruir, ter direito, pleitear os seus direitos perante aquela sucessão, né? Que a gente está falando aqui, caso faleça o Todo-Poderoso, que eu falo assim, né? Com várias mulheres. E mulheres também, né, gente? Hoje tá... não é só o homem, né? A mulher também pode ter, né? Dona Flor, seus 2 maridos, né? Já tem até o filme. O poliamor, gente, também. Poliamor. Poliamor. É até interessante, a gente poderia ficar até mais 1 hora falando, né? Porque o poliamor é interessante falar sobre ele também. Né? Botei aqui numa apelação. Pronto. Opa. Isso. Teve mais perguntas aí, Fernanda? Eu vi que a Clara mandou alguma coisa. Ih, gente, olha a hora, hein, Fê? A gente tá, faltando 8 minutos ainda para nossa live. Passa muito rápido. Live, assim, super agitada, todo mundo participando. Isso é muito bom, porque... Nossa, muita gente participando, legal. Quando tem uma live assim participativa, eu entendo que o objetivo foi alcançado, né? E esse é o maior objetivo. Eu não quero aqui competir com o Fábio Puchat, né? Que
tá no mesmo horário que eu na live, mas eu quero atingir quem realmente precisa, né? E precisa dessas informações. Então, obrigada mesmo. Outra coisa, ela tá falando, marque outras, com certeza. A gente vai marcar. Bom, vou marcar. Que bom que vocês gostaram. Fico feliz com esse retorno. Só que, assim, para a gente se encaminhando para o final, a gente já tem uma outra parte da nossa live, para a gente conhecer um pouco mais da nossa convidada, né? Não vou fazer o bate-bola da Marília Gabriela, porque, né, não cabe, não tenho esse talento, mas eu quero saber um pouco dessa minha amiga, né, que eu gosto muito, tenho enorme carinho, sou muito orgulhosa do trabalho que ela desenvolve dentro da OAB Mulher, e principalmente pela história de vida e de luta dela, que ela é a prova de que quando a gente consegue, a gente faz, ela é gente que faz. E assim, eu estou muito feliz de estar aqui com ela hoje, e eu não poderia aqui, antes de terminar a live, fazer uma homenagem a ela. Então eu quero dizer que a Flávia é um sinônimo para mim de força, de coragem e luta diária, luta para chegar, subir as escadas do sucesso, e ela conseguiu. Ela é uma excelente advogada, né, como vocês puderam ver aqui rapidamente, ama o que faz, ama o direito das famílias, né, e eu não poderia dizer aqui que eu sou completamente feliz de tê-la ao meu lado como amiga. Então, aqui, eu quero que você agora, para terminar, fale 2 livros que você queira, assim, indicar para essa galera legal, participativa de hoje, para ler durante a quarentena. Nossa, eu tô me segurando aqui, tô olhando fixamente aqui, porque eu tô sensível, gente, pelo amor de Deus, tá? Como a gente não tem muito tempo, eu sempre vou indicar esse livro aqui, Segredo de Justiça, já que o nosso tema foi Direito das Famílias, é de uma juíza, Andréa Pastar. Maravilhosa. Tá? Ela é autora do best-seller, ela também tem o livro A Vida Não É Justa, lançou um agora sobre o idoso, esqueci o nome do idoso, é o outro, enfim, eu posso compartilhar depois com vocês, mas é um livro muito legal que traz exatamente esses casos emblemáticos, né? Ela tem uma escrita muito fácil, muito acolhedora, muito sensível, né? Então eu indico isso aqui. É um livro antigo, inclusive eu preciso ler ele novamente, mas eu super indico com vocês. Ele é um livro que foi série num quadro do Fantástico. Isso, né? Exatamente. Exatamente. Que são histórias reais dela enquanto juíza, né, os casos muito interessantes. Eu sou fã da Andréa Pastar. Isso. Muito e bom, o outro, Flávia. Eu terminei de ler esse final de semana, foi um presente da Fátima Henriette, que ela tá aí. Opa, que tá aí. O Genocídio do Negro Brasileiro, tá? Do Abdias Nascimento. Eu terminei de ler esse final de semana. Recomendo. É impressionante como o autor, há 40 anos, já falava desse genocídio da população negra, não de um genocídio somente físico, mas um genocídio cultural, né? E a gente hoje, pleno século XXI, continuando com o mesmo problema que, na verdade, só piora, né? A gente vê que, mesmo diante da situação difícil da pandemia, a população negra está sendo muito difícil, e esse genocídio só aumenta, né? Agora, não só com jovens negros, mas com crianças, né? Mulheres, e enfim. Então, é um livro muito bom. Ele faz uma crítica muito grande ao cristianismo, ele dá umas alfinetadas no Gilberto Freire, então eu recomendo a leitura. Perfeito. Aqui a nossa colaboradora aqui, falou o nome do livro da Andréa Pastar, Velhos São os Outros, o livro que você citou. Isso, Velhos São os Outros, isso, exatamente, isso. Fátima o último dela. Fátima Henriette disse que viu esse livro porque lembrou da sua pauta. Que legal, né? Maravilhoso. O Abdias, ele é importante porque ele fez a companhia de teatro
de atores negros, né? Foi senador, ele tem ele tem uma pauta muito grande, ele tem uma história muito grande, né, de representatividade, né, muito interessante. Fátima Henriette, obrigada aí, né? Quero também falar da Evelyn, né, que está aqui. Nossa! Divulgou muito a nossa live maravilhosa. Super parceira, amiga, parceira do GT, da comissão. Presente. Presente do PLP, né? Somos todas PLP. Somos todas PLP. PLP, né? Promotoras Legais Populares. Isso. E para encerrar aqui, felizmente a gente tem hora, eu queria que você falasse uma música que você, toda vez que você escuta, você toma uma injeção de ânimo, porque sempre tem aquela música que mexe com a gente. Eu sou uma pessoa muito musical, por isso que eu estou pedindo sempre as músicas para as nossas amigas que participam aqui. E você tem alguma música assim que você, nossa, é um hino, você chega e canta e você se sente forte com essa música? Então, eu anotei até aqui, porque eu sou péssima com letras, e uma música que me toca muito é da Isa, Dona de Mim. Acho que ela retrata muito essa minha trajetória. Eu vou ler uma parte aqui para vocês, tá? Me perdi pelo caminho, mas não paro, não. Já chorei mares e rios, mas não me afogo, não. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Selecionei esse pedaço porque é exatamente isso, né? A caminhada é árdua, sempre foi. E nesse momento de dificuldade, tantas exigências, tantos compromissos, tantas responsabilidades, e às vezes a gente fica meio desanimada, mas a gente olha para trás, a gente tem uma caminhada e a gente precisa continuar, e eu vou continuar, né? Não é só por mim, é por tudo que eu represento, por todos os meus ancestrais e por toda a representatividade que eu sou hoje, né? Que não foi só uma construção minha, foi uma construção nossa. Maravilhosa. Flávia, o nosso tempo está acabando. Muito obrigada. Estou muito feliz de poder ter tido essa noite aqui, esse Papo das 7 com você hoje. Vou tentar printar uma foto aqui. Foi? Foi, acho que foi. Vamos ver. Cair, gente, printa, por favor. Gente, eu infelizmente vou ter que encerrar aqui a nossa live de hoje, mas ela vai estar no IGTV. Então, quem não assistiu, comenta com os amigos. Pô, assisti uma live com uma menina muito legal, sabe? Muito maravilhosa aí, que tá toda quinta-feira, às 7 da noite, falando um monte de coisa interessante. Então, divulga que o negócio está ficando muito bom, né? A próxima... Muito obrigada. Nós vamos falar de como nosso próximo Papo das 7 vai ser como liderar em meio à pandemia. Vou falar com uma especialista, em recursos humanos, e Esther Gomes, e vai ser um prazer imenso também falar com essa minha amiga. E Flávia, você vai estar presente na próxima assistindo, que vai ser muito legal. O pessoal gostou. Muito obrigada. Gente, que bom esse retorno positivo. Aguardo vocês em outra oportunidade. Qualquer dúvida, mande no direct que a gente responde. Não pode ser na hora, mas a gente responde. Um beijo, obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau.